A graça e a paz, amém, irmãos? Glória a Deus, motivo de muita alegria poder estar aqui mais uma vez para compartilhar um pouco da palavra do Senhor. Eu confesso que essa palavra ela tem queimado no meu coração há alguns dias, e eu queria e hoje eu tenho essa oportunidade de trazer essa ministração. Eu queria que você curvasse a tua cabeça neste momento, enquanto as crianças vão subindo, para que nós orássemos e pedíssemos que o Espírito Santo ministrasse aos nossos corações. Paizinho, nós te louvamos e te adoramos. Cantamos aqui, Senhor, canções que expressam a nossa adoração a Ti, que expressam, Pai, o desejo, ó Deus, que temos, ó Deus, de Te servir, de poder, ó Deus, ser Teus filhos. A gratidão, ó Pai, e o reconhecimento de dizer que Tu és um Deus grande, que Tu és um Deus poderoso, que Tu és um Deus magnífico, que Tu és um Deus que enviou o Seu Filho para nos salvar, para que tivéssemos vida. Nos resgatou, ó Deus, do inferno, para que fôssemos, ó Deus, em direção aos céus, Pai. Obrigado, Espírito Santo. Obrigado porque nesta noite temos a liberdade de sermos ministrados por Ti. Obrigado porque em muitos países eles são sedentos da Tua palavra. Mas aqui no Brasil, neste lugar, nós temos a oportunidade de ouvir em liberdade. Pai, que o Senhor ministre em nossos corações esta noite, que a Tua glória se manifeste no nosso meio esta noite, que os nossos corações, ó Deus, tenham, ó Deus, a chama, Pai, reacendida talvez, Pai, precisamos que essa chama, ó Deus, seja mais resplandecente em nós, Pai. Talvez por algum momento da caminhada difícil, nós desanimamos, mas neste momento, Espírito Santo, nós Te pedimos, venha sobre nós, que o Teu perdão nos alcance, e que a Tua graça e o Teu favor, ó Deus, seja conosco todos os dias, porque é isso que nós precisamos. Obrigado por termos sido alcançados pelo Teu amor. Pai, eu Te peço que neste momento, os nossos corações estejam, ó Deus, preparados para receber esta palavra. Que o Teu Espírito fale com cada um de nós nesta noite. Que sejamos, ó Deus, transformados pela Tua palavra, que é viva, poderosa, e que é alimento para o nosso espírito. Fortaleça-nos, Espírito Santo, esta noite. Em nome de Jesus. Amém e amém. Irmãos, o tema da mensagem desta noite se chama Como Devo Esperar a Volta de Jesus. E para meditar um pouco neste tema, nós vamos abrir o livro. Eu queria te convidar a abrir a Bíblia no livro de Tiago, capítulo 5, versículos 7 e 8. Tiago, capítulo 5, versículos 7 e 8. Amém? Todos encontraram? Vamos ler juntos então? Portanto, irmãos, sejam pacientes até a vinda do Senhor. Vejam como o agricultor aguarda que a terra produza a preciosa colheita, e como espera com paciência até virem as chuvas do outono e da primavera. Sejam também pacientes e fortaleçam o seu coração, pois a vinda do Senhor está próxima. Amém? Glória a Deus. Irmãos, nestes versículos que nós acabamos de ler, nós podemos
ver Tiago exortando, orientando alguns irmãos a suportarem com paciência as coisas que lhes sobrevêm das dificuldades da vida diária. Ele traz a atenção aquilo que lhes daria único e verdadeiro alívio duradouro, que é a volta de Jesus. Então Tiago, neste texto, ele está alertando as pessoas que, sim, passamos por dificuldades, passamos por momentos difíceis na vida, mas ele chama a atenção àquilo que nos dá esperança, que é a volta de Jesus. E conosco talvez isso não seja diferente. Nós passamos por dificuldades, passamos por problemas, enfrentamos muitas coisas nesta vida, e que às vezes isso nos deixa cansados, às vezes perdidos com o que fazer, seja um problema financeiro, seja uma dificuldade na vida espiritual, no casamento, nos relacionamentos com os amigos, na escola, seja qualquer que seja a dificuldade, na saúde. E às vezes nós colocamos os nossos olhos tão focados nessas coisas, que aquilo que nos traz esperança, que é a vinda de Jesus, nós acabamos passando por despercebidos. E é isso que Tiago, ele vem tratar nesse versículo, e nós vamos tirar algumas lições que podem nos ajudar em relação a isso. E logo no começo, Tiago fala que a vinda do Senhor está próxima. Pelo menos, eu tenho 26 anos de idade, e eu já ouvi falar, não sei, há 26 anos, eu acho que quando eu era bebê já falava, eu só não lembro, mas falava, que Jesus voltaria. Quantos aqui já ouviram isso? Nós já ouvimos isso. A vinda do Senhor está próxima, aleluia, glória a Deus. Só que, no entanto, essas palavras, elas foram dirigidas por pessoas que já morreram. Inclusive, o autor dessas palavras, eles nem viram o cumprimento da volta de Jesus. Mas e aí? O que acontece? A palavra, ela não é inspirada? Será que Jesus não volta? Porque tantas pessoas que anunciavam isso, elas morreram, meus avós, meus bisavós, quer dizer, meu avô só, e meus bisavós já se foram, meus tataravós, e Jesus não voltou. E aí? Será que as pessoas hoje em dia esqueceram disso? Será que hoje nós não trazemos à memória que Jesus um dia voltará para nos buscar? Mas, irmãos, assim como a profecia se cumpriu, que viria o Filho de Deus, a profecia se cumpriu, ele veio. E na profecia também foi dita, ele virá, ele morrerá, e ele morreu. E ele ressuscitará ao terceiro dia. E Cristo ressuscitou ao terceiro dia. Então, assim como ele morreu, assim como ele veio, assim como ele morreu, assim como ele ressuscitou, Cristo também voltará. Isso nós não podemos esquecer, não podemos tirar isso da nossa mente. Isto é uma realidade que acontecerá. Cristo voltará. Mas então, por que até hoje as coisas se cumpriram e Cristo ainda não voltou? Enquanto Cristo não volta, Deus ensina-nos a esperar com grande expectativa a volta de Jesus. Isso precisa arder em nossos corações, que Cristo voltará para nos encontrar, Cristo voltará para nos buscar. Isso tem que ser uma expectativa que nós precisamos viver todos os dias que nós acordamos. Eu imagino que Jesus,
quando ele acordava, ele falava assim: hoje eu vou fazer a vontade do meu Pai. O desejo do coração de Jesus era fazer a vontade do Pai. E nós temos que ter isso no nosso coração. Precisamos acordar com expectativa, ansiando a volta de Jesus. Por mais que ele não volte na nossa geração. E aí, irmãos, conforme nós lemos, Tiago, ele fala que a vinda do Senhor está próxima, que Cristo voltará, e ele nos dá 2 elementos neste texto que a gente precisa aprender e levar para a nossa vida. A primeira coisa que ele diz é: seja paciente. Seja paciente. E ele mesmo explica qual é o tipo da paciência que nós devemos ter. Tiago explica e fala que a nossa paciência, ela deve ser como a paciência de um lavrador, que aguarda o precioso fruto da terra. Um lavrador, ele planta, ele tem a expectativa da colheita. Eu não conheço muito sobre campo, sobre agricultura, mas eu creio que tem irmãos que conheçam e ele sabe, o agricultor sabe que ele vai plantar e ele vai esperar colher. E Tiago nos ensina isso. Tenha a paciência de um agricultor que planta e espera com expectativa a sua colheita. Ele sabe que a colheita virá, mas não sabe qual será o dia, se será no dia seguinte ou uma data qualquer que seja. Mas no tempo que ela estiver pronta, essa colheita ela vai vir. Não adianta ele pegar e plantar hoje, e amanhã ele vai lá e vê, confere, abre o terreno de novo, vê se o negócio está frutificando, se vai nascer. Também não adianta ele desenterrar, para ver se o progresso está acontecendo de uma maneira certa. Então, por isso, se ele fica toda hora, será que nasceu? Será que não nasceu? Isso vai morrer. A semente vai morrer. E assim também devemos ser nós. Nós devemos plantar e descansar no Senhor, sabendo que no tempo certo Ele virá. E enquanto isso nós estamos esperando com grande expectativa e com paciência, sabendo que a colheita, ou seja, a volta de Jesus, ela acontecerá. Amém? Então, ser paciente não significa a gente desacreditar ou que algo não acontecerá. Poxa, eu ouvi há 30 anos atrás, há 50, há 2000 anos atrás que Jesus subiria aos céus e voltaria, mas Ele não voltou. Não, a gente não deve desacreditar disso, porque tudo que precisava se cumprir para que ele viria, Ele veio, morreu, ressuscitou e vai voltar. Então o que nós devemos fazer? Nós devemos respeitar as estações, respeitar o tempo de todas as coisas. Se Jesus não veio ainda, nós esperamos com grande expectativa a sua volta, nós cremos na sua volta, mas com paciência. Com paciência. Porque passamos por momentos difíceis, passamos por grandes dificuldades, mas Ele voltará. E tudo isso vai passar. Tudo isso cessará. E eu queria que você, junto comigo, abrisse lá em Tiago também, só que no capítulo 1, versículo 12, que diz o seguinte: feliz é o homem que persevera na provação, porque depois de aprovado, receberá a coroa da vida, que Deus prometeu aos que o amam. A nossa expectativa é essa, que nós estamos passando por provações, estamos passando por dificuldades,
mas eu sei que chegará um dia em que nós receberemos a coroa da vida, e essa coroa é a coroa da vida eterna. Aleluia. Então, meus irmãos, o primeiro ponto, a primeira coisa que nós precisamos é perseverar, não desistir, acreditar, ter fé, porque durante esse processo, o nosso caráter está sendo moldado, nós estamos sendo transformados, nós estamos sendo amadurecidos na fé, estamos sendo fortalecidos, porque a nossa esperança, a nossa expectativa não está em homens, mas está na vinda, no retorno do nosso Senhor Jesus Cristo. E o outro ponto que Tiago fala, neste texto que nós lemos, foi o seguinte: fortalecei o vosso coração. Fortalecei. Enquanto estamos esperando com paciência e com expectativa a volta de Jesus, nós estamos tendo e fortalecendo o nosso coração. Fortalecendo o nosso coração na esperança, na paz e na alegria que Ele, o Espírito Santo, nos dá em meio às dificuldades. Tudo pode estar desabando ao nosso lado, mas quando nós temos o nosso coração fortalecido, a nossa fé fortalecida, nós vivemos a alegria que vem do Senhor. Não uma alegria movida por circunstâncias ao nosso redor, mas aquela alegria sabendo que em tudo está o Senhor, que Ele está cuidando de todas as coisas, que Ele está conosco nos guardando, que Ele está nos preparando para o grande dia. E talvez a grande crise de mornidão espiritual que a gente esteja vivendo atualmente, é justamente por causa das prioridades que nós temos feito. Talvez a nossa prioridade hoje em dia não é esperar com paciência, não é fortalecer o nosso coração, não é aguardar ansiosamente a volta de Cristo. As nossas prioridades talvez estejam em outras coisas. Isso não significa que nós não devemos parar a nossa vida, sentar e falar: vou fortalecer meu coração e ficar sentado, achando que nosso coração está sendo fortalecido. Não, mas é enxergar em Deus, em todas as coisas que Deus está trabalhando, que Deus está cuidando, que Deus está providenciando, que Deus está cuidando de cada um de nós. Cada gota derramada naquela cruz foi por mim e por você, cada gota foi por cada um de nós aqui. Jesus, Ele não morreu para pessoas perfeitas, não, Ele morreu por nós que somos imperfeitos, Ele morreu por nós, e isso deve alegrar os nossos corações, isso deve motivar a nossa vida a cada manhã que nós acordamos. Isso deve ser motivo da gente se fortalecer espiritualmente e não deixar que a mornidão, que o mundo, que as coisas mundanas encham os nossos corações e preencham com essa mornidão espiritual. Não, mas nós temos grande expectativa, nós temos grande esperança, sabendo que Deus está em todas as coisas cuidando de nós. Nós precisamos manter o nosso coração firme e fiel à Sua palavra, em oração, em uma constante vida de adoração a Ele. Talvez o grande motivo da nossa mornidão espiritual, ou talvez o grande motivo que as pessoas hoje em dia não esperam mais a volta de Jesus, é justamente porque nós não estamos fortalecendo o nosso coração na palavra, na oração, no jejum, na adoração, numa constante vida de intimidade com Deus. Talvez seja isso que esteja nos acometendo. Mas nós devemos rejeitar, meus irmãos, rejeitar toda impureza, rejeitar toda maldade.
Às vezes nós não entendemos porque estamos tão fracos, mas é porque a gente não está rejeitando, nós não estamos abolindo da nossa vida aquilo que nos faz e nos traz o mal. Lá em Tiago, no capítulo 1 e no versículo 21, olha só o que está escrito. Portanto, livrem-se de toda impureza moral e da maldade que prevalece e aceitem humildemente a palavra implantada em vocês, a qual é poderosa para salvá-los. Aleluia. Aqui ele está dizendo livrem-se. Em outras versões dizem rejeitem isso. Rejeite isso que pode de alguma maneira não permitir que a palavra do Senhor seja plantada em nosso coração. Por isso que nós precisamos rejeitar. Por quê? Porque a palavra de Deus, ela é poderosa para nos salvar. Se ela é poderosa para nos salvar, e eu vejo, e eu enxergo que existem coisas que estão me afastando destas palavras que é poderosa para me salvar, eu preciso rejeitar. E aqui ele diz, a impureza, a maldade. O mundo é mau. Sutilmente, o inimigo vai colocando coisas na nossa vida para nos afastar da presença de Deus, para nos deixar distantes daquilo que nos leva à salvação, que é Cristo Jesus. Talvez o nosso coração não se alegre mais, talvez não sentimos aquele fogo arder em nós mais. Por quê? Porque talvez não estamos rejeitando o maligno, rejeitando a maldade. Mas, da mesma forma que existem coisas que podem nos fazer distanciar, existe um Espírito, e esse Espírito se chama Espírito Santo, e ele está disponível, e tem poder suficiente para nos resgatar e nos levar de volta para perto do Pai. Não há nada neste mundo, não há força do mal maior do que a ação do Espírito Santo em nós. Não tem nada. Não tem nada, nada que possa fazer com que a gente pereça diante do poder do Santo Espírito de Deus. E então, fortalecei o vosso coração, ou seja, se mantenha firme na palavra, se mantenha firme na oração, se mantenha firme numa vida constante de adoração a Deus, em todo o tempo. Rejeite a impureza, rejeite a maldade. E abra sua Bíblia em 1 Tessalonicenses 5, 23. 1 Tessalonicenses 5, 23. Diz o seguinte, que o próprio Deus da paz o santifique inteiramente, que todo o espírito, a alma e o corpo de vocês sejam preservados, irrepreensíveis, na vinda do nosso Senhor Jesus Cristo. Irmãos, a santificação é um requisito fundamental para o nosso encontro na vinda do Senhor. A santificação, o processo de santificação. Enquanto Cristo não vem, eu estou me santificando. Porque sem santidade, nós não veremos. Não tem como agradar a Deus. Então, irmãos, estamos sendo fortalecidos. Estamos praticando a paciência, na convicção e na grande expectativa da volta do Senhor. Precisamos permanecer nisso. Muito mais do que querer ver moveres, muito mais do que dar um bem-vindo ao Espírito Santo, muito mais do que isso, nós precisamos desejar Ele outra vez. Talvez a gente tenha perdido um pouco esse relacionamento,
mas precisamos desejar o Espírito Santo novamente. Precisamos desejar que Ele queime em nossos corações, porque grande será a nossa expectativa na volta do Senhor. E enquanto aguardamos ansiosamente a sua volta, fazemos a vontade do Pai que estás no céu. Enquanto aguardamos, enquanto Cristo não vem, nós estamos praticando aquilo que Jesus praticou, que era a vontade do Pai. E assim como Ele foi, também nós precisamos ser. Pregue a palavra, anuncie a salvação, anuncie que Cristo salva, anuncie que Cristo voltará para nos buscar. E lá em Tiago 1, no versículo 22, se você quiser ler e acompanhar. Tiago 1, 22, diz o seguinte: sejam praticantes da palavra, e não apenas ouvintes, enganando vocês mesmos. Não adianta nós ouvirmos, não adianta nós sabermos. O mundo já está cheio de informação acerca de Jesus, mas o mundo está esperando a manifestação dos filhos de Deus. Informação sobre Jesus nós temos em todo lugar, mas manifestação dos filhos de Deus são poucos. E é isso que Cristo está nos chamando. Muito mais do que ouvintes, que sejamos praticantes da sua palavra. Não podemos esquecer disso. Praticar a palavra, pregar a palavra. As dificuldades teremos, problemas poderemos enfrentar, seja talvez de saúde, seja um problema financeiro, seja qualquer situação, mas nós não podemos esquecer que as dificuldades, os problemas, toda dor, ela acabará um dia. Toda dor cessará um dia. Nossos sofrimentos, tudo isso, todas essas dificuldades que nós estamos vivendo, elas cessarão. E Paulo diz que nossos sofrimentos presentes nem serão comparados com a glória que há de vir. Aleluia! Todo sofrimento, toda dor, toda enfermidade cessará, porque nada poderá se comparar com a glória de Deus. Nada poderá se comparar com a glória que se manifestará naqueles dias. Nada, 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 nada. E nós estaremos lá, juntos. Nós estaremos lá fortalecidos. Nós chegaremos a este grande dia, porque estamos sendo fortalecidos na palavra de Deus. Todo choro, todo medo, tudo isso cessará. Não haverá enfermidade, não haverá crise, haverá a glória de Deus resplandecendo em nós. Em Apocalipse, olha só que maravilha, irmãos. Em Apocalipse 21, Apocalipse 21, 23. Aleluia. Olha só o que está escrito. A cidade não precisa de sol nem de lua para brilharem sobre ela, pois a glória de Deus a ilumina, e o Cordeiro é a sua luz. Aleluia. Não precisa nem de sol e nem de lua, porque a glória de Deus, ela brilhará na cidade celestial, na Nova Jerusalém. Isso deve arder em nossos corações, irmãos. Nós devemos ansiar isso todos os dias, com grande expectativa, a volta de Jesus, e clamar: Maranata, ora vem, Senhor Jesus. Vem, Senhor, estamos te aguardando, esperamos a tua volta. Estamos pacientes, mas estamos sendo fortalecidos no nosso coração, estamos sendo santificados.
Esta palavra, meu irmão, ela é viva e é poderosa para transformar as nossas vidas. Não desista, persista, clame ao Espírito Santo que te renove, que te ajude nesta caminhada. Todo choro cessará, toda dificuldade acabará, e a glória de Deus será manifestada ali naquela cidade, nos iluminará, e nós estaremos lá, como diz o pastor Severino, cantando o hino da vitória. Aleluia, amém? Eu queria te convidar para você se levantar e nós fazermos uma oração. Pai, muito obrigado pela tua palavra. Eu queria te convidar a você orar junto comigo, clamar ao Espírito Santo que te fortaleça, clamar ao Espírito Santo que te encha, que te ajude diante desses dias difíceis, para que você possa aguardar com grande expectativa a volta de Jesus, aguardar com grande alegria a vinda do Senhor. E enquanto isso nós vamos sendo fortalecidos, nós estamos sendo moldados, nós estamos sendo transformados, para um dia ter um corpo glorificado. Pai, nós te louvamos, nós te adoramos, nós te agradecemos, ó Deus, pela tua palavra, que ela é poderosa, que ela é viva, Senhor. Deus, nós te adoramos, nós te exaltamos, Senhor. Reacende em nós a chama, ó Deus, que possa ter, ó Deus, se apagado ou possa estar fraca. Reacende, ó Deus, a grande expectativa em aguardar a tua volta. Reacende, ó Deus, o desejo, ó Deus, aquele amor, ó Deus, que um dia sentimos, ó Deus. Espírito Santo, traga-nos, ó Deus, enquanto esperamos a vinda de Jesus, que os teus dons se manifestem no nosso meio, que possamos, ó Deus, presenciar milagres acontecendo no nosso meio, que possamos, ó Deus, presenciar, ó Deus, vidas sendo transformadas, vidas sendo curadas, vidas sendo, ó Deus, fortalecidas, se alegrando. Pai, nós te adoramos. Fortaleça cada coração, Espírito Santo, esta noite. Que saiamos daqui, ó Deus, com grande expectativa em tua volta. Que saiamos daqui, ó Deus, desejosos pela tua volta. Que não seja a dificuldade, que não seja o medo, que não seja nada disso que possa, ó Deus, nos parar, mas que seja o teu Espírito Santo se movendo dentro de nós. Nós te exaltamos, Pai. Espírito Santo, eis-nos aqui. Maranata, ora vem, Senhor Jesus. Tu és a nossa esperança, Tu és a nossa fortaleza, Tu és o nosso socorro bem presente. Aleluia, Jesus. Glória ao Teu nome, Pai. Que nós possamos, ó Deus, ser transformados e que as nossas vidas glorifiquem o Senhor. Que o nosso falar, que o nosso pensar, que o nosso olhar, que o nosso ouvir, ó Deus, seja tudo para a glória de Deus. Nos ajude a termos a paciência de um agricultor que planta, ele não sabe quando virá, mas ele tem a certeza e a expectativa que isso se florescerá. Fortaleça-nos, Senhor. Ajuda-nos, ó Deus, a nos livrar, ó Deus, e a rejeitar toda impureza, toda maldade. Que nos ajude a nos santificarmos a cada dia. Que a Tua palavra, que a oração, ó Deus, seja algo que nos traga, Senhor Jesus, que nós desejamos e tenhamos fome e sede cada dia mais. Espírito Santo, nos encha. Pai, venha sobre nós. Nós queremos, ó Deus, viver sim, ó Pai, avivamento. Nós queremos viver, ó Senhor Jesus, grandes dias diante do Senhor. Fortaleça aquele que esteja cansado. Visita, Espírito Santo, aquele que esteja afastado. Traga de volta aos braços do Pai. Renova-nos, ó Deus. Renova, ó Deus, o Teu povo, Senhor.
e o teu povo somos nós, Pai. Nós somos o teu povo, Senhor. Nos renova, Senhor, em nome de Jesus. Que o teu nome, ó Pai, seja glorificado. Nós te adoramos e te louvamos, em nome de Jesus. Amém.